Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento, pregão desta quarta-feira, dia 11 de dezembro. Ibovespa terminou o pregão muito mal, com queda de 1,81%, confirmando mais um pivô de baixa e fechando praticamente já nos 50 mil pontos, 50.068 pontos, perdendo a mínima da semana passada. Enfim, vai fazendo algo negativo que já estava dentro no viés de baixa, de curto prazo, que a gente já vinha falando isso aqui nas análises. Para quem acompanhou principalmente a análise de fechamento do mês de novembro, onde eu mencionei, se o Ibov perde aqui essa região de 51.890 em uma determinada semana em termos de fechamento e na sequência perde a mínima, torna mais importante o movimento de baixa do gráfico mensal, a continuidade do movimento de baixa do gráfico mensal, e que nesse momento dificulta aí pensar muito, buscar as operações de compra, apresentar situações muito interessantes para posições compradas, difícil nesse momento, e as operações de compra vão sofrendo um pouco mais no momento atual. Olhando agora para a PETR4, no pregão de hoje apresentou queda de 3,01%, ativo que já vinha um pouco mais prolongado para baixo, fez uma pequena correção aqui lateral e dá sequência a seu movimento descendente. A ação que já tinha anulado sua tendência de alta de médio prazo, já tinha até vindo para uma confirmação de tendência de baixa de curto prazo, não conseguia voltar aqui para a região, para cima da região de fundos anteriores, enfim, ativo dominado pelos vendedores, dificultando posições compradas, nem aquela posição comprada para pensar ali acima de R$17,49, nem essa se concretizou, nem essa gerou a possibilidade de fazer uma compra na Petro, pelo menos tecnicamente falando, não vi nenhuma sinalização para entrar comprando Petrobras depois de todo esse movimento de baixa. E continuo dessa forma, um candle muito forte para baixo, teria que ter ou a reversão completa desse candle para pensar em alguma compra, ou algum candle de indefinição aí mais para baixo, onde ela vai ter suporte aí na casa dos R$16,80 a R$16,52. A Vale 5, pregão de hoje, depois do engolfo de baixa de ontem, que bateu no nosso objetivo de compra, ainda bem que bateu no nosso objetivo, também se não tivesse batido, teria que sair ali com um stop de proteção de lucro na perda da mínima desse candle, já mencionamos isso ontem, mas enfim, gerou um engolfo de baixa e mais do que confirmou esse engolfo de baixa no pregão de hoje. Praticamente anulou a sua tendência aí de alta de curto prazo, não perdeu aqui a mínima desse fundo, mas está ali com uma grande chance de acontecer a perda desse suporte aqui, localizado em 32,14, depois um suporte de um gap de alta, 31,95 e mais abaixo 31,45 seriam os próximos suportes para Vale. Então, ativo que não observa possibilidade de compra, mesmo estando já em cima de um suporte, ficou um pouco esticado no intraday, mas o mais provável é a perda desse suporte, podendo vir aqui mais para baixo e apresentar até situação de venda mais para a próxima semana e venda de swing trade. Tentando destacar ainda alguns ativos, DASA 3 a gente teve alta no pregão de hoje de 2,75%, é um ativo que vai brigando com essa região aqui de R$12,83 até R$12,93, é uma faixa de preço importante, de dois topos no gráfico semanal. Então, para quem gosta de operação de rompimento, abre a possibilidade de buscar uma compra aqui nessa superação, com stop mais curto, tentando algum stop aqui no meio do caminho pelo gráfico 60 minutos, algum posicionamento abaixo de um suporte. A outra alternativa que eu vejo como mais interessante, mais cautelosa, de acordo com o momento que temos aqui no mercado, seria aguardar essa ação realmente ultrapassar essa faixa de preço, já vira para cima até dos 13 pila, e a partir disso gerar alguma correção dessa subida inteira, para depois monitorar ali, planejar uma compra já utilizando essa região de 12,80 para cima como suporte. Então tende a ser mais interessante compra acima dessa região em DASA 3. SUSB5 ação pensando em compra, depois de uma alta forte de 2 pregões, o ativo deu uma patinada, até normal porque ficou esticado aqui no G60, deu uma congestionada no G60. É uma ação interessante de se monitorar, porque um rompimento aqui para cima dessa
região abre um espaço para a ação buscar uma faixa de preço mais para cima aí dos R$ 9,00, que seria o topo anterior ali na casa dos R$ 9,05. Então seria uma das alternativas de se avaliar uma compra ali, nem que seja de 1 a 2 pregões, aqui ao romper essa região aí, preferencialmente de 8,88. BRCR6, para quem gosta de operação contra tendência, é uma alternativa. Topos e fundos descendentes, tendência de baixa, 5 semanas de movimentação para baixo na ação, perdendo suportes significativos, deixando uma probabilidade maior de que após uma correção, seja no tempo ou no preço, essa ação tenderia a gerar movimentação ainda mais para baixo da mínima que ela já atingiu. Mas enfim, olhando para o curtíssimo, para quem tem um perfil mais arrojado, uma exposição um pouco maior ao risco, seria uma alternativa de compra contra tendência. A superação da máxima desse martelo em 12,56 com stop aí em R$ 12,23. Aí projeta esse risco aqui para cima, um risco mais ou menos de 2,63%, por volta de 2,63%. O objetivo dessa operação, projetando aqui, seria lá na casa por volta dos 12,89, 12,90, enfim, essa faixa de preço. Um objetivo inicial para essa operação contra a tendência. Sinais negativos no pregão de hoje tivemos vários, né? Perda de suporte, como a Petro, CCRO3 eu vejo mais importante, até porque uma ação que vinha em tendência de alta de médio prazo, enfraqueceu a tendência proporcionando topo descendente, deixando a tendência mais para indefinida, mas aí rapidamente ela perde o fundo anterior, gera um pivô de baixa no gráfico semanal, tendência de baixa agora no médio prazo, mesmo vindo já para baixo de uma região, ainda estando na região ali de suporte, mas já apontando um pouco mais para baixo. A ação perdeu de maneira forte aqui um suporte do gráfico diário, 2 fundos anteriores, pivô de baixa no gráfico diário, enfim, a tendência alinhada no curto a médio prazo para baixo, dificultando a possibilidade de compra desse ativo. O foco agora, no meu entender, é buscar aguardar alguma repique de alta aqui no gráfico diário para planejar venda em cima de CCRO3. A outra ação, DTEX 3, a DTEX 3 proporcionou um sinal negativo, é uma ação que já vem com vários topos descendentes. Começou aqui um topo descendente, aí montou outro aqui, outro aqui, outro aqui. Então, um ativo que ainda não engrenou uma forte tendência de baixa, porque não deslanchou tanto fazendo vários fundos descendentes, um movimento muito inclinado para baixo, ainda não fez isso, sempre tentando se recuperar, mas enfim, é um sinal negativo, porque a ação tinha acabado de tentar romper aqui uma congestão no G60 para cima e reverte completamente no pregão de hoje, fechando para baixo ali daquele grande candle de alta, traz uma perspectiva de baixa, voltando a ter uma chance maior de testar suporte na casa aí dos R$ 12,94 a R$ 12,79. Pomo 4, também sinal ruim, porque é uma ação que vinha em tendência de alta de curto prazo, travou ali na resistência em torno de 5,88, não conseguia ultrapassar essa faixa de preço, vir para cima aí dos 5,90 preferencialmente. Aí a ação, depois de um grande candle de alta, deu uma pequena corrigida, em vez de romper para cima, rompeu para baixo e está quase perdendo aqui essa região de suporte por volta dos R$ 5,53, juntando com o topo anterior que na casa dos 5,59, uma faixa de suporte para essa ação que tende a vir a ser perdida aí nos próximos pregões. É uma ação que, no meu entender, no médio prazo já encontra-se em tendência de baixa. Depois de uma perda significativa de um grande suporte, a ação recua, gera repique e agora vai apresentando uma situação de iniciar um novo movimento de baixa. Então, ativo que começa a ficar bem mais interessante para se planejar operações na ponta vendedora. Dentro desse cenário, o JBSS3, comentado na última videoanálise, uma possibilidade de venda em R$ 8,00, com stop em R$ 8,00, na perda de 8,01 e stop em 8,18, bateu no objetivo ali na faixa de R$ 7,82 no pregão de hoje, queda forte também apresentando chance de dar continuidade a esse movimento descendente de curto prazo nessa ação. Então é isso, amigos, um grande abraço a todos, obrigado pelo acesso diário ao site da Altovera.com e até a nossa próxima videoanálise.